Conhece a revista Ponto e Vírgula? Não, precisa conhecer. A revista Ponto e Vírgula divulga escritores, poetas, artistas plásticos, fotógrafos e todos que estão envolvidos com educação e cultura. Gostaria de divulgar seus poemas, contos, crônicas, quadros, fotos? Entre em contato conosco e lhe daremos todos os detalhes. Seja também um assinante da revista Ponto e Vírgula e faça parte desse grupo maravilhoso. Para mais detalhes, envie um e-mail para irene.pontoevírgula@gmail.com ou pelo Facebook Ponto e Vírgula. E aqui estamos novamente com o nosso Ponto e Vírgula. E hoje um Ponto e Vírgula para lá de especial. Nós estamos aqui no Hotel Village e um convidado muito especial. Dr. Antônio Ricardo Narras. Ele é psicólogo, PhD em Medicina Integrativa, mentor de mestrado e doutorado na Quanto University dos Estados Unidos. Professor, psicólogo, terapeuta integrativo. Ele vai falar para nós o sentido quântico dos sons e das palavras. É com ele que nós vamos falar agora. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, e você, Irene? Tudo jóia? É um prazer estar aqui. Bom dia. Estou muito feliz de participar do seu programa, um programa especial. E esse tema é um tema fascinante, né? Será que é possível os sons, as palavras, a poesia? Será que a poesia, nós ouvimos agora há pouco, né? Uma poesia linda. Será que a audição de uma poesia pode promover efeitos energéticos no seu corpo físico, no seu corpo quântico? Será que os sons, né? Também tivemos uma apresentação maravilhosa agora. Será que esses sons, essas vibrações sonoras são capazes de promover algum equilíbrio na nossa mente, no nosso coração, na nossa parte emocional, até nas células, tecidos, órgãos? São perguntas intrigantes, né? Será que só o fato de eu escrever um texto, uma poesia, uma obra literária, será que isso tem algum efeito dentro do meu psiquismo, da minha alma? Bom, é claro que sim, né? Eu me lembro muito do Schopenhauer. Vocês provavelmente já ouviram falar de Arthur Schopenhauer. Ele coloca algo muito interessante. Ele diz que a religião não salvou, pelo menos por enquanto ainda não salvou a humanidade, mas ele disse que a arte provavelmente fará isso, né? As artes. Então eu estou falando de uma forma mais ampla, mais geral. Por que o Schopenhauer dava tanta importância para a arte? Porque a arte trabalha com algo que é muito precioso e que, infelizmente, por razões aí variadas, né, nós estamos perdendo cada vez mais essa preciosidade que é a criatividade, o pensar criativo, né? Aquilo que Bachelard chamava de imaginação,
criativa, devaneio criativo, que é um espaço onde a gente cocria, onde a gente transforma, onde a gente vai além do sensível, além das formas, além da matéria, né? Então a arte, ela tem essa capacidade de nos colocar num lugar que é muito precioso, um lugar mágico, um lugar que transforma, um lugar que cura. Outro dia me perguntaram por que eu escrevo, né? Porque para mim escrever é medicina. Eu estou procurando a cura. Eu quero me curar, né? Mas me curar do quê? Essa é uma pergunta, né? Sintomas todos nós temos, mas tem um sintoma que é difícil de tratar, viu, Irene? Que é aquilo que Nietzsche chamava de o demasiadamente humano. O demasiadamente humano. Todos nós vivemos os sintomas do demasiadamente humano. E ele, provavelmente, ele é incurável. Né? A dor de ser, a dor da consciência, né? Será que isso tem cura? Talvez seja até uma dor que promova uma elevação do espírito, né? Talvez essa elevação, eu falo um pouco sobre isso no meu livro Psicologia Ascensional. Essa elevação, ela acontece, essa lapidação da alma, ela acontece através de um processo existencial que é doloroso, né? Não é só dor de dente, dor de alma, dor de espírito, dor de consciência, né? Então, quando eu escrevo, eu estou procurando a cura. E a cura, eu entendo que, na verdade, não é o alívio de um sintoma, muito menos desse sintoma existencial, né, de estar na existência. Que terror não saber o que vai acontecer com a gente daqui 10, 15 minutos, não ter esse controle, isso é terrível, né? Isso é ansiogênico. Mas eu estou falando da cura enquanto busca da nossa totalidade. Vocês entendem isso? A busca da nossa inteireza. A vivência desse demasiadamente humano do Nietzsche, essa vivência criativa desse demasiadamente humano. Daí a importância da arte. Daí a importância da colocação de Arthur Schopenhauer. De viver esse demasiadamente incurável com criatividade, com dignidade, com uma certa sanidade, né? Então, quando eu escrevo, eu estou procurando essa inteireza. Eu não sei vocês, né? Mas eu, desde pequeno, eu vivo um impasse dentro de mim. Eu tenho um lado que é bastante científico. Eu gosto de estudar física, eu gosto de estudar ciências de maneira geral. Eu comecei minha caminhada como físico, estudando física. Depois eu fui para a psicologia, depois eu entrei no campo da medicina quântica e da psicologia transpessoal. Esse impasse entre o lado espiritual, essa busca espiritual, né, e essa vivência na materialidade, né? Na verdade, quando eu escrevo, Irene, eu estou buscando caminhos que me ajudem a fazer essa integração entre o meu lado material, entre a minha materialidade, entre esse demasiadamente humano, e um outro lado que transcende tudo isso, né? Então, esses livros, eles são filhos dessa busca, dessa caminhada no sentido de buscar essa integração entre ciência, entre espiritualidade. Então, a maior parte da minha... Quase que todos os livros tratam desse diálogo entre ciência e espiritualidade, entre ciência, física quântica, psicologia, biologia. Agora nós temos a biologia quântica. Então, na verdade, são livros que são efeitos de uma busca, de uma integração interior, né? Trazendo novamente Bachelard, ele fala do homem noturno e do homem diurno. Vocês já ouviram falar sobre isso? O homem noturno é o homem do Freud, do inconsciente, do subconsciente. É o homem
também da arte, da criatividade, da intuição, do instinto. E tem o homem diurno, que é o homem da ciência, da razão, da filosofia, da análise. Todos nós temos essas duas faces, né? E elas precisam de uma integração. É importante integrar esse homem diurno com esse homem noturno. Esse homem que faz poesia, mas também que pensa, que analisa, que também procura uma análise crítica e racional das coisas, mas também é capaz de sensibilizar com a música, com a poesia, com a arte, né? Então esses livros são efeitos dessa busca de síntese, essa busca integrativa. E essa busca me levou ao estudo de algumas áreas do saber, e à medida que eu vou, através das minhas pesquisas, dos meus estudos, eu tenho como meta principal, o meu objetivo principal é buscar esse diálogo, é promover essa integração entre ciência, filosofia e psicologia, e agora, de uns anos para cá, eu tenho transitado muito na física quântica, né? Que é, para mim, uma das maiores revoluções do contemporâneo. Por quê? Então vamos entrar um pouco, já vamos entrando nessa reflexão. A física quântica, ela trouxe uma informação que, para mim, eu que estou buscando essa integração, a integração do homem noturno com o homem diurno, né? Esse homem da poesia, da arte, e esse homem da ciência, né? Ela traz uma primeira reflexão que eu acho fundamental, Irene, né? O que é a matéria, né? Qual é a primeira grande colocação dessa ciência chamada física quântica? E que hoje, né, hoje nós já temos a medicina quântica, que já está utilizando esses conhecimentos, né, na promoção da saúde, do bem-estar e do reequilíbrio do ser humano. A física quântica, as primeiras fundamentações e descobertas aconteceram em 1920, com Bohr, Max Born, Planck, Heisenberg, inclusive Einstein participou de todo esse processo. A primeira grande, e isso foi terrível para os cientistas, a primeira grande colocação: a matéria não é feita de matéria. Esse é um primeiro ponto. Isso é muito interessante. Quer dizer, a matéria não é feita de matéria, é feita do quê? Então a física quântica faz a primeira grande desconstrução, talvez seja a maior desconstrução na história da ciência. A desconstrução da matéria, enquanto matéria. Eles descobriram que o que fundamenta a matéria é algo um tanto fantasmagórico. Talvez algo semelhante ao que nós entendemos por mente, informação, consciência. Isso é muito interessante. Ora, se a matéria não é feita de matéria, bom, então está aí um grande desafio, né? Vamos estudar esse algo mais que não é material, no entanto, fundamenta tudo isso, toda a nossa materialidade. Einstein, na teoria da relatividade, ele vai dizer: matéria é energia. É uma forma condensada de energia. Mas não é só isso. Do que é feita a energia? O que direciona a energia? Então a física quântica traz uma outra consideração, né? Existe um algo mais que toca a dimensão do psi. Algo parecido com o que nós chamamos de mente. É como se a matéria fosse feita por algo mental. Informação. Bom, isso deixou os físicos malucos. Os físicos já são malucos, né? Eles ficaram mais malucos. E outra coisa, eles também descobriram que esse algo mais que não é material e que fundamenta a matéria segue
esse algo mais segue outras leis. Leis essas que não são causais, são probabilísticas. É um universo extremamente probabilístico. Você não tem certeza de nada. Se você sabe de X, você desconhece Y. O princípio da incerteza de Heisenberg. Isso coloca na ciência um indeterminismo. E mais do que isso, a física descobriu, a física quântica, que a matéria tem aspectos ondulatórios. Ela pode ser partícula e onda. Aliás, ela tem essa natureza dual, corpuscular e ondulatória. É a mesma coisa que eu falar para você, olha, o vermelho é amarelo. É difícil de entender isso, né? O ser é o não ser. É, não é, ao mesmo tempo. Ora, isso para um físico é terrível. Até então era a lógica aristotélica, ou é, ou não é. E de repente a física coloca uma lógica chamada de lógica das contradições, paraconsistente, tem vários nomes. Uma lógica que abraça a contradição. Imaginem vocês a consequência disso, por exemplo, nas questões humanas. Abraçar as contradições. E a física quântica, ela vai trazer para nós a necessidade de uma outra forma de entender a vida, a realidade, eu diria as pessoas, né? Nós não somos lineares, a matéria não é linear, nós somos complexos, nós somos contraditórios, eu posso ser e não ser. O quanto é importante abraçar as nossas contradições, aceitar as nossas ambivalências, né? E o físico teve que fazer isso, Irene, com relação à matéria. Aceitar que a matéria também tem ela também tem uma dinâmica psicótica, onde ela é, não é, pode ser, pode não ser. O elétron pode estar aqui, pode estar do outro lado do universo, ao mesmo tempo. Uma outra noção de temporalidade, de causalidade, enfim, um outro universo. E eu diria para você, sendo um tanto abusado nessa reflexão, trazendo Bachelard de novo, um filósofo que tentou fazer essa integração entre ciência, filosofia, arte e espiritualidade. Bachelard também também buscava essa cura enquanto vivência dessa totalidade, dessa complexidade. Bachelard coloca que o físico entrou no mesmo domínio que o poeta. Olha que interessante, que a poesia. Porque o poeta navega, ele transita nesse espaço mágico, onde o ser pode não ser, onde existe um imenso campo de possibilidades, e não lineares e complexas. Bachelard coloca na sua reflexão que, na verdade, a física quântica já era praticada pelos poetas. Eles já entravam nesse domínio do quântico antes dos próprios físicos. E é tão interessante que os próprios físicos hoje estão dizendo que a linguagem que a física está usando para descrever a matéria no nível quântico é uma linguagem poética. Tem que ser uma linguagem metafórica. Metafórica. O domínio que a física quântica trabalha, ou melhor, estuda, é o mesmo domínio, é o mesmo espaço-tempo do poeta, é o espaço-tempo imaginário. Tanto isso é verdade que a matemática que é usada para tratar desse universo quântico é a matemática dos números complexos imaginários. Até a matemática é imaginária. Então, nesse ponto, a ciência encontra a poesia, as artes literárias. Isso é maravilhoso. Ultimamente eu venho estudando, eu estou muito empenhado no estudo da medicina quântica. Recentemente eu terminei o meu doutorado nessa área, e a minha tese foi sobre o efeito dos sons no sistema energético humano. Vocês já viram aquelas tigelas tibetanas?
indianas, que a gente bate, né, e produz aquele som maravilhoso, bonito? Pois é, a minha tese foi sobre essas taças sonoras. Eu descobri, isso é um fato empírico, que é possível fazer, Irene, uma acupuntura sem agulhas usando apenas os sons. E de uma forma prazerosa, quando você aciona essas taças sonoras, elas produzem efeitos no seu corpo quântico. Eu tenho um livro que fala sobre isso, o corpo quântico. O que é o corpo quântico? É um corpo, é esse corpo energético e também informativo que fundamenta a nossa materialidade, o nosso corpo físico. Então agora é física quântica de novo. Esse algo mais que transcende o material, o denso, o concreto. O corpo quântico ele é formado por meridianos, canais energéticos, isso já é fato científico, como se fossem fibras ópticas, por onde fluem partículas de luz. Olha que coisa bonita. Nós somos seres de luz, literalmente. O corpo quântico é um corpo formado por partículas de luz que circulam por esses canais energéticos que já foram mapeados há milênios pelos chineses, na medicina chinesa, que é o conhecimento da acupuntura. Só que agora existe uma nomenclatura moderna, científica para isso. Os meridianos são canais ópticos, fibras ópticas, por onde circulam partículas de luz. Os chineses chamavam essas partículas de Qi. E recentemente descobriram que a luz produz som, o som produz luz. A luz e o som são dois lados de uma mesma moeda. Logo, nós temos um corpo sônico, um corpo sonoro. Então o corpo quântico seria um mix, né? Ele teria essas duas expressões, luz e som. Portanto, é possível você trabalhar os chakras, que são centros energéticos, que também estão presentes nesse corpo quântico. Então é possível você, através de sons, através da música, das taças, dos diapasões, é possível você, através do som e da luz, aí entra a cromoterapia, o laser. Então, é a ciência encontrando os antigos conhecimentos. Então, é possível você promover a saúde, né? É possível você equilibrar esse corpo quântico usando frequências sonoras, usando os sons. E também é possível você desequilibrar o corpo sonoro, o corpo quântico, esse corpo de luz fotônico, também é possível você desequilibrá-lo, né, ouvindo uma péssima música, ou ouvindo vibrações não muito, né, vibrações que não estão bem sintonizadas com o seu corpo energético. Então isso tudo é medicina quântica, isso tudo é medicina vibracional, tudo isso é medicina energética. Então existe essa sensibilidade no nível quântico aos sons e à luz. Mas não para por aí o negócio, ele vai mais a fundo. Recentemente, eles descobriram que esse corpo quântico também é sensível aos pensamentos e às emoções. Isso é muito interessante, porque existe um negócio chamado potencial quântico. Tem um outro negócio chamado função de onda dentro da física quântica. Tudo isso tem uma relação direta com o nosso psiquismo. Então, o nosso psiquismo, o que se passa, né, o que acontece na tua mente, seus pensamentos, suas emoções, a maneira como você olha para as coisas, tudo isso tem um efeito no nível quântico, porque o som, essas partículas de luz, os fótons, eles têm um lado, eles chamam de energia escalar, campo escalar. Existe um outro campo que é mais sutil ainda, que é sensível à subjetividade humana e que
tem uma influência direta nesse corpo quântico, meridianos, chakras e depois células, tecidos e órgãos. Então, é um avanço extraordinário, é um outro paradigma, é uma outra visão. E, recentemente, Masaru Emoto, não sei se vocês já ouviram falar de Masaru Emoto. Alguém já ouviu falar dele? Já? O Masaru Emoto, olha aqui, agora nós vamos entrar na questão da escrita, da poesia, das palavras, das linguagens. O Masaru Emoto fez uma descoberta maravilhosa. Ele colocou num copo com água a palavra amor. E colocou a palavra ódio. Estou dando um exemplo. Ele fez experiências mais complexas. Mas ele fez essa também. E a palavra ódio no outro copo d'água. Escreveu a palavra e colou. Depois ele congelou a água e tirou uma fotografia das moléculas congeladas. Elas formam geometrias. O que ele descobriu? Que a palavra amor, escrita, gera uma geometria maravilhosa, simétrica, bonitinha. E a palavra ódio, uma geometria disforme, assimétrica. Inclusive, a coloração é diferente. Uma simples palavra que você escreve, você está modulando o campo quântico da água. Agora, olha só, quantos por cento do seu corpo, qual a porcentagem de água do seu corpo? 72%. Ora, 72% do meu eu, do meu corpo físico, do eu físico, é água. O que eu falo, o que eu escrevo, está modulando no nível energético, no nível quântico, o que acontece no meu corpo. Se isso acontece com a água, e se eu tenho água no meu corpo, qual é a conclusão? Não só isso, ele colocou a voz de Hitler. Depois a voz de, se eu não me engano, a Madre Teresa de Calcutá. Tirou a foto. O que vocês acham que a geometria produzida pela voz do Hitler é uma geometria bonitinha, perfeita, simétrica? Não. Não. E a geometria produzida, imagina um Chico Xavier, né? Um Chico Xavier. Estou citando o exemplo do Chico, mas qualquer santo de qualquer religião. Como que, né? Que efeito essa voz santa tem, né? No caso, na água. Então os sons também modulam o campo quântico da água, assim como as palavras. Frases, ele colocou frases também. Então isso abre um caminho incrível. Isso nos traz uma reflexão maravilhosa. O que eu escrevo, o que eu falo, o que eu escuto, o que eu canto e o que eu toco, isso tem efeitos no meu sistema energético. Porque esse sistema quântico é sensível a 3 coisas, vocês que estão anotando. O sistema quântico, esse corpo quântico é sensível aos sons, às vibrações luminosas e às nossas intenções, que podem ser materializadas através da fala e através da escrita, ou através dos sons. Viram, gente, que palestra? Olha, quem não esteve aqui, eu vou te contar, perdeu uma grande oportunidade. Não vai perder de todo, porque vocês viram já agora a primeira parte e vão continuar vendo a segunda parte no próximo programa. Fica o convite aí para você, viu? Não pode perder o próximo programa. Espero você. Tchau.